Olá para você, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do podcast Canastra. No programa de hoje você confere a primeira parte da reportagem especial Vidas Raras. Se liga, porque a Canastra já está aberta. Comecei a ir percebendo alguns sintomas, né, que eram sintomas comuns, a gente ter dor de cabeça durante o dia, a gente enjoar de uma comida, a gente se sentir cansada, mas a gente sempre atribuía essas questões ao meu dia a dia. Então eram exames convencionais, consultas e internações, inclusive de UTI, muitas. Só em 2014 eu fui 7 vezes, porque eu tinha muitos sintomas. E quando eu descobri que não descobri o que eu tinha. Sabe o que os relatos da Andrea e do Padre Marlon têm em comum? Eles precisaram percorrer longos caminhos, passando por consultas e diferentes exames, até o dia em que passaram a ser considerados pacientes raros. Olá, eu sou Kevin Camada e hoje nós vamos falar sobre as doenças raras. As doenças raras ou doenças órfãs são enfermidades com características bastante específicas, que vêm ganhando a atenção da medicina nas últimas décadas. Apesar de receberem esses nomes, somente no Brasil elas atingem cerca de 13 milhões de pessoas, de acordo com um levantamento de 2013 feito pela Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa. Atualmente, a Organização Mundial da Saúde estima que até 65 de cada 100 mil indivíduos lidem com os desafios desse tipo de doença no mundo. As enfermidades raras são conhecidas por terem diagnósticos mais complicados, em comparação com outras doenças consideradas comuns, e por ocorrerem em um grupo proporcionalmente menor em relação ao total da população mundial. O maior desafio para detectá-las está no fato de elas não terem um padrão de sintomas. Indivíduos diferentes podem ter uma mesma doença, mas manifestarem sinais bastante diferentes um do outro. Na prática, os pacientes acometidos por uma enfermidade rara enfrentam um extenso caminho de consultas médicas e exames, passando por profissionais de diferentes especialidades. As doenças raras têm a característica de serem crônicas, ou seja, os seus sintomas se apresentam de forma progressiva e, em muitos casos, de maneira degenerativa. Em muitas delas, não há cura. Somente aos poucos, algumas dessas doenças vêm conseguindo o apoio de medicamentos, que ajudam a amenizar os sintomas. A busca por uma resposta pode levar vários anos, como foi o caso da analista de sistemas Andrea Soares. Antes de receber o diagnóstico de hepatite autoimune, ela conta que chegou a ter a doença confundida com uma dengue. Então eu achava que, enjoei da comida, foi a comida, né? Tô com dor de cabeça, poxa, hoje o dia foi cansativo, tô com dor de cabeça. E isso foi cada vez ficando mais constante, né, na minha rotina. E aí chegou um momento que eu realmente não conseguia um dia sair da cama. E chegando no hospital, a primeira suspeita foi de dengue. E aí fiz todo o protocolo do hospital, fiz os exames básicos e fiz o teste. Eu fui medicada com um coquetel para dor, para isso, para aquilo, e voltei para casa. Só que os sintomas continuaram, né? E aí eu comecei a ter que tomar esses remédios paliativos diariamente. Os exames de dengue deram negativos, né? No final da história, não era dengue. E tinha dado uma alteração nos meus exames hepatológicos, né? Nos meus exames de fígado. Mas não se sabia o que era. E aí eu consegui, já passando nos profissionais, desde o momento do pronto-socorro, um próximo profissional que foi um clínico geral que avaliou que eu tinha que passar com uma infectologista. E aí, com 45 dias, eu saí da infectologista com um pré-diagnóstico de hepatite autoimune. Né? Já tinha feito vários exames para vários tipos de doenças, e essa doença em si, ela não tinha um exame fechado, mas todo aquele
catálogo de exames e de testes e de questões e de sintomas que eu estava tendo direcionava para essa patologia. Andréa concilia o tratamento da hepatite autoimune entre os sistemas público e privado de saúde. Nesse último caso, ela faz o acompanhamento no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, na capital paulista. Andréa opina que a empatia na relação entre médico e paciente raro é fundamental para que eles se sintam acolhidos. Quando eu falo para você que 10 pessoas tiveram sintoma X, mas eu não estou tendo sintoma X, ok, porque o meu corpo é totalmente diferente dessas outras 10 pessoas. Isso é o corpo humano, né? Cada um tem o seu funcionamento, né? O seu tipo de característica. E nosso sistema de saúde, ele não aceita isso, né? Ele quer colocar todo mundo num padrão. E aí talvez tenha uma necessidade muito grande de trazer essa pauta da educação de doenças raras para a Secretaria da Educação, que os profissionais que são formados hoje, eles veem durante um semestre uma matéria sobre doenças raras. Se isso não for tratado de uma forma com mais ênfase, vamos dizer assim, a gente realmente não vai ter, né, esse olhar de quem está do outro lado, porque ele também não foi estimulado a analisar isso de uma forma diferente, né? Porque é diferente. Quem também conhece bastante essa rotina de investigações médicas é o padre Marlon Múcio. O pároco é nacionalmente conhecido pelo trabalho que realiza na Igreja Católica, como sacerdote da Diocese de Taubaté, no interior de São Paulo. O clérigo enfrentou mais de uma década em busca do diagnóstico da Síndrome de Brown-Vialeto-Van Leer, hoje rebatizada como a deficiência do transporte de riboflavina. Eu tenho os primeiros sintomas, os primeiros sinais, já da minha infância, quando aos 7 aninhos fiquei surdo dos 2 ouvidos, 2 vezes. Eu fiquei surdo e operei 2 vezes dos 2 ouvidos. Mas jamais imaginaria que poderia ser quadro de uma doença rara. Da adolescência, mais alguns sintomas, fraqueza ao mastigar e engolir. Depois, era um sono e uma fraqueza muito grande, eu era bancário, e no almoço do meu serviço no banco, eu ia para o banheiro dormir. Quando eu fui ordenado padre, há 20 anos, no ano 2000, os sintomas foram se intensificando. Tanto que eu ia atender confissão de algumas pessoas, eu dormia na frente delas. De tão cansado e fadigado, tão fraquinho. E em 2010 eu comecei uma busca exaustiva. Demorou 9 anos para fechar o diagnóstico. Pela falta de médicos especialistas em sua doença rara na rede pública, o padre realiza todo o tratamento por convênio de saúde, com o apoio de doações feitas pelos fiéis. Já há alguns anos, o tratamento é feito em sistema de home care, com uma cama hospitalar motorizada que o auxilia a realizar os movimentos. No ano passado, o padre teve um agravamento do quadro da síndrome e conta que o apoio dos familiares tem sido fundamental. Atualmente eu estou há quase 6 meses no meu quarto, praticamente. Saí raríssimas vezes e quando saí foi um transtorno, porque meu corpo não aguentou. E eu preciso de cuidados para a respiração e o diafragma, o abdômen e tudo. Então eu sou tratado em home care diariamente. Eu faço fisioterapia, 3 vezes por semana fonoaudióloga e tenho médicos que me visitam várias vezes durante a semana, presencialmente ou por videoconferência, ou por conta da pandemia, videoconferência, ou porque são médicos que me assistem especializados em doenças raras, e ainda da minha doença, que é outra rara, e que moram distantes, então, para facilitar, né, a videoconferência. Tenho essa equipe, os meus pais são os meus primeiros cuidadores, e eu preciso do auxílio deles para as refeições. Às vezes eles têm que me dar da boca comida. Mamãe me ajuda a tomar banho há 6 meses. Eu estou falando de 6 meses porque eu tive o tempo de estabilidade da enfermidade, que foi de 1 ano e meio, e aí depois, começo de abril deste ano, os sintomas voltaram com tudo.
Atualmente, sabemos que as doenças raras podem ser classificadas em 3 grupos, que caracterizam a origem da enfermidade. Elas podem ser bacterianas ou virais, quando se desenvolvem a partir de uma infecção desses seres vivos no corpo humano. Podem ser alérgicas ou ambientais, quando são causadas pela exposição a algum agente de gatilho em um determinado espaço físico. Ou então podem ser genéticas, quando são causadas por alguma alteração nos cromossomos do código genético. Tanto a doença rara do Padre Marlon como a da Andrea, que você ouviu agora há pouco, são identificáveis pela chamada predisposição genética. Isso significa que, com o avanço das técnicas de mapeamento do código genético do ser humano, já é possível identificar alguns genes que podem indicar uma propensão maior a se desenvolver uma determinada enfermidade. Dados da OMS indicam que 80% das doenças raras têm origem genética. Embora também se saiba que 75% dos casos atingem crianças, essas doenças podem aparecer em qualquer fase da vida. Essa é uma das razões de o levantamento genético ser cada vez mais requisitado nesses casos, para confirmar a suspeita por um ou outro diagnóstico. O pediatra e geneticista Carlos Eugênio Andrade, que pesquisa sobre o assunto há 30 anos, observa que depois do diagnóstico, o tratamento é outra etapa enfrentada pelos pacientes raros. Entretanto, Carlos observa que o setor avançou bastante com o desenvolvimento da genética nas últimas décadas. A partir da descoberta do genoma humano, os cientistas, os pesquisadores, eles começaram a fazer uma inovação dessas novas, e começou a ver essas novas tecnologias. E houve o que hoje chama sequenciamento de nova geração. Então, você, na verdade, com software de bioinformática, você consegue fazer grandes análises, né? Então, hoje você consegue sequenciar, né, um indivíduo, ou o genoma do indivíduo, ou uma parte desse material genético com um valor hoje que é muito melhor do que era antigamente. Então, com isso, a acessibilidade para esses testes se tornou de uma maneira mais adequada. Você, com esse sequenciamento do genoma, você descobre inúmeras variantes, porque nós somos muito diferentes. Então, muitas dessas variantes você consegue resolver. Essa variante ela é patogênica, eu sei que isso leva à doença tal. Não, esse exame deu negativo, não tem nenhuma variante. Todas as variantes que eu descobri aqui são benignas, são só variações, mas tem muitas variantes que elas são incertas, que você nem sabe se ela é do mal, nem sabe se ela é do bem. E aí muito desses novos exames, você acaba passando para a pessoa variantes que são incertas. Qual que é a perspectiva da pessoa fazer um exame e saber que pode ser que sim, pode ser que não. Então, isso leva uma série de questionamentos que têm que ser vistos. A medicina de precisão, primeiro nos Estados Unidos, os Estados Unidos teve um grande investimento nessas novas tecnologias de diagnóstico, que continuou com a Inglaterra, mas a gente tem que fazer, temos que mobilizar a sociedade, temos que mobilizar as pessoas para procurar oferecer para essas pessoas realmente uma melhor atenção, um melhor diagnóstico, um melhor tratamento, principalmente porque, assim, são crianças, a grande parte, e isso que às vezes eu acho que é uma grande injustiça, porque você tem que oferecer um diagnóstico adequado, um tratamento adequado. Atualmente, muitas entidades de apoio a pacientes raros participam de uma campanha pela aplicação do chamado Teste do Pezinho Ampliado em todas as maternidades da rede pública de saúde do Brasil. Esse teste pode detectar até 53 doenças. Carlos Andrade ressalta que o exame é imprescindível para o diagnóstico precoce de muitas doenças raras e principalmente para garantir a qualidade de vida à criança que acabou de nascer. Sim, a história do teste do pezinho é uma história muito bonita, né? Ela tem a associação com uma doença rara em particular, que é a fenilcetonúria, e ele tem esse aspecto de fazer o diagnóstico, ele procura fazer o diagnóstico no período neonatal,
e isso, em princípio, antes do aparecimento de algumas doenças, que você pode instituir o tratamento e, de certa maneira, mudar radicalmente, né, a evolução de uma condição. De hoje, o teste do pezinho da triagem neonatal aqui no Brasil, a gente vê, na verdade, 6 doenças: fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito, anemia falciforme e as outras hemoglobinopatias, que isso, na verdade, assim, não é uma doença, mas é um grupo de doenças que estão dessas doenças que dão alteração na hemoglobina. A fibrose cística, que é a mucoviscidose, né? A hiperplasia suprarrenal e a deficiência da biotinidase. Tá? Então, são essas 6 doenças. Tá? Alguns estados eles já têm o teste do pezinho ampliado, em particular o Distrito Federal, né? O Distrito Federal é um dos estados que hoje ele já oferece o teste do pezinho ampliado, tá? Mas isso é uma política do estado, não é ainda algo do Ministério da Saúde como um todo. Na verdade, a ideia, o princípio que tem na perspectiva, é você fazer um exame que chama espectroscopia de massas em tandem, que é um exame que procura avaliar uma série de doenças metabólicas que são importantes estabelecer essa implementação dessa terapia. Nas doenças raras, o diagnóstico é uma etapa longa e complexa, mas o tratamento também não deixa de ser desgastante. A especificidade de muitas terapias e o alto custo dos medicamentos são fatores de preocupação para os pacientes. No Brasil, a comunidade rara pode contar com o Sistema Único de Saúde para fazer o acompanhamento. Após uma grande campanha que mobilizou vários setores da política e da sociedade civil, o Ministério da Saúde regulamentou em 2014 a Portaria 199. Trata-se da Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras. A nova norma organizou uma rede de atendimento composta por 17 unidades habilitadas em diversas regiões do país, que realizam mais de 240 serviços diferentes de apoio aos pacientes raros. Mas apesar das garantias legais, nem sempre os direitos dos pacientes raros são facilmente garantidos. Nos últimos anos, cresceu a tendência pela chamada judicialização da saúde, ou seja, os casos de pacientes que entram com processos judiciais contra o Estado para garantir a cobertura de medicações, terapias e tratamentos prescritos pelos médicos. Advogada especialista em direito da saúde, Rafaela Fernandes comenta que o processo é desgastante e recomenda que a reivindicação nos tribunais só seja utilizada como um último recurso. É muito importante sempre a gente fazer essa tentativa de conciliação, porque é menos custoso, vai gerar menos custo, tanto para o paciente, quanto para o poder público e até mesmo para os planos de saúde, no caso da saúde suplementar. Porém, na realidade, a gente verifica uma resistência muito grande, seja do poder público, seja dos planos de saúde, de resolver isso de forma administrativa. Porém, ainda assim, eu sempre oriento, é muito importante a gente levar essa informação de que é essencial essa tentativa extrajudicial de montar, de fato, um processo administrativo munido de toda a documentação essencial, que aí vai envolver desde documentos pessoais destes envolvidos até a documentação médica, laudos médicos, indicação técnica. Então, é feito um requerimento extrajudicial, ou junto ao poder público, ou junto ao plano de saúde, com um pedido para a cobertura do tratamento ou fornecimento de medicamentos. Geralmente é concedido um prazo de até 30 dias e a gente obtém a resposta. Em regra, quando são casos de urgência, tem a documentação comprovando essa urgência por envolver saúde, e a maioria dos casos que envolvem principalmente crianças, adolescentes, idosos, que são pessoas que se enquadram neste quadro de prioridades, essa liminar ela deve ser analisada dentro de 30 dias. E na maioria dos casos, ela tem sido, sim, decidida dentro desse prazo.
Rafaela também orienta que, antes de levar um caso à justiça, é necessário estar com os documentos em ordem. Às vezes, essa pessoa ela não procurou um profissional, que é um profissional específico da área, ou, na maioria dos casos, o que ocorre? Ela não junta as documentações que comprovam esse direito que ela está alegando. Então, esse é uma grande barreira que a gente encontra, porque às vezes o cliente, o paciente, ele a gente verifica nessa conversa inicial, nessa consulta, que ele preenche sim todos os requisitos, mas ele não consegue comprovar. E aí que entra essa importância dele ter como documentar toda essa urgência, documentar essa doença, e não apenas alegar. Ou seja, vamos fazer aqui um checklist com toda a documentação. As documentações necessárias são essas. Você tem? Ah, não tem. Então, vamos conseguir, vamos tentar. E ter essa orientação inicial para, quando ingressar com a ação, ele realmente já ter todos os requisitos preenchidos. Porque o juiz, ao analisar ali, ele vai verificar, não, ela realmente, de fato, ela possui esse direito, ela está em situação de extrema urgência e defere de uma forma bem breve. Mas, assim, infelizmente, acontece também, às vezes, de ter este deferimento da liminar e o poder público não cumprir. E aí acaba entrando essa questão processual, a gente tem que executar essa multa. Geralmente, os juízes, eles combinam uma multa por descumprimento, uma multa diária. Então, a cada dia de atraso, essa multa ela vai sendo contabilizada. E depois tem que executar este valor. Em busca de novos horizontes, os pacientes raros encontram várias maneiras para ganhar mais autoconfiança no tratamento. No caso da analista de sistemas Andréa Soares, o yoga e a acupuntura têm sido grandes aliadas para ela. Já fiz várias experiências, vamos dizer assim, que você começa a meio que buscar, né, soluções, né, e as soluções cada vez vai se abrindo o leque, porque você não consegue chegar a um resultado, né? Então, eu hoje fiz acupuntura, hoje eu tenho uma alimentação diferenciada que me favorece, né, no meu bem-estar diário. Eu tenho limitações físicas, esportivas, por exemplo, porque pela questão corporal, que eu sei que outro dia eu vou pagar um preço se eu exagerar. Então, hoje eu sei lidar com a minha doença de uma forma muito melhor do que eu sabia há 5 anos atrás. E isso refletiu, tão comprovado, né, que fez uma diferença na minha vida, que hoje eu comemoro mais de 1 ano sem internação. Antigamente eu vinha num passo ali de cada 4 meses eu estava internada, tinha que ficar um tempo internada para restabelecer, aí voltava de novo, porque na minha patologia, né, na minha doença e no meu corpo, a doença não estabiliza, ela não entrou em remissão. Então, eu tomo o remédio desde sempre, desde quando eu descobri. A única coisa que mudou foram as quantidades, né, as dosagens. Então, às vezes aumenta, às vezes abaixa, aí quando fico interna, aí tem outros procedimentos, né, vem outros problemas, porque o corpo vai, né, há 10 anos atrás eu tinha uma idade, hoje eu tenho outra, e a gente vai aprendendo a lidar com tudo isso e vendo o que a gente pode trazer para a nossa rotina, né, que agregue. Já o padre Marlon Múcio acredita na fé como uma forma de permanecer firme no enfrentamento à doença. Apesar de um momento em que sua enfermidade se agravou em 2020, o pároco pediu para não ser entubado, para que pudesse continuar realizando as suas missas. Sem a fé, eu não estaria de pé, mesmo estando deitado na cama. E muitas vezes tendo que ficar na cama, por conta da fadiga tremenda e do cansaço, e chego à exaustão. E quando eu me exausto é pior, porque aí as consequências são grandes. Aí a falta de ar, mesmo com o respirador mecânico, e
Sem a fé eu não daria conta. Eu penso que se eu não fosse padre, eu não suportaria a doença. E eu faço o meu trabalho de evangelização porque eu continuo sendo padre, eu exerço o meu trabalho, o meu ministério sacerdotal em meio à doença e apesar da doença e com a doença, porque o ser padre me cura. A minha fé me motiva. Então eu penso que uma pessoa se mantém viva pelos sonhos que ela tem, pelos ideais dela, pelos objetivos dela. Quem tem um porquê, suporta qualquer como. Então eu tenho um porquê. Dar vida para as pessoas, dar Deus para elas. Levar Deus para cada pessoa e cada pessoa para Deus. Eu exercendo a minha evangelização, escrevendo um livro, fazendo aqueles meus textões das redes sociais. Eu publico textões, muitas vezes. Colocando as minhas fotos, ora engraçadas, ora mais sofridas, digamos assim. Eu estou me resignando e ressignificando. Alento, encorajamento para tanta gente, porque eu ouço testemunhos maravilhosos. Outro dia, veja, eu sou palmeirense. Outro dia, um corintiano falou assim: a partir de agora eu gosto dos palmeirenses, porque o Senhor ganhou meu coração, Padre Marlon. Falei, nossa, então o milagre foi foi de boa grandeza, você não acha? E antes de encerrar, uma informação importante. No site do Ministério da Saúde você encontra todas as informações sobre a rede de atendimento e os serviços oferecidos dentro da Política Nacional de Assistência às Doenças Raras que nós falamos no programa de hoje. É só acessar o endereço www.saude.gov.br www.saude.gov.br. Termina aqui mais um episódio do podcast Canastra. Roteiro, produção, locução e trabalhos técnicos de Kevin Camada. Este episódio reuniu informações dos portais do Ministério da Saúde e do Instituto Vidas Raras. Aliás, eu quero aqui dirigir um agradecimento mais do que especial a Roseli Maria, que cuida da parte de comunicação, do relacionamento institucional do Instituto Vidas Raras e tem nos apoiado assim incondicionalmente para a realização dessa reportagem. Muito obrigado por todo o apoio, por toda a ajuda, viu, Roseli? Mas olha, a pauta das doenças raras não para por aqui não. No nosso próximo episódio, nós vamos continuar falando sobre esse assunto, mas trazendo um panorama da vida dos pacientes durante a pandemia. E eu quero relembrar que os conteúdos deste episódio da Canastra e os bastidores do nosso programa você encontra nos nossos perfis nas principais redes sociais. É só procurar por @tanacanastra, @tanacanastra no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Lá você também pode entrar em contato com a gente, mas se você preferir o bom e velho e-mail, é só escrever pra gente pelo tanacanastra@gmail.com. tanacanastra@gmail.com. A gente se fala no próximo episódio. Até lá!